Tem a conversa entre Temer e Tarcísio, que eu quero ver se eu balanço o coqueiro e consigo tirar a informação da Flávia, que a Flávia Não, os bastidores aí, uma coisa liga a outra, viu, Júlio? Tem notícia de bastidor, sim, te passo. Disseram que o Tarcísio, num evento agora nos Estados Unidos, andou falando como presidenciável. Vocês leram isso? Sim. Ele já fazendo... Mas, ao mesmo tempo, ontem, o Fábio Weingarten, que a semana passada disse que o Bolsonaro topava, ia desistir da candidatura e ia apoiar o Tarcísio. Ontem ele saiu fazendo, não, porque o candidato é o Bolsonaro. Pois é. É o que eu falo. Não se apresse, o candidato vai ser o Bolsonaro. Tá? Vai ser o Bolsonaro. Eu tenho razões para acreditar, pode ser. Mas o Fábio falou isso? Falou. Eu discordo do tio Júlio. Infelizmente, eu acredito que o Bolsonaro não tem chance de ser candidato. Bom, por isso que tu é eu sou um liberal e tu mas eu tenho bastidores, porque tá tendo reunião. Não, vamos ver a Flávia. Flávia, o que tu disse, Flávia? Podia repetir? Bastidores. Não, tem bastidores, e tudo isso gira em torno de todos esses encontros que tiveram em Nova York. Se eu não me engano, são 4 seminários que estão acontecendo simultaneamente, um do LID, um do Esfera, o da Veja, e também um outro que é um seminário... Da Voto, da Karen. É isso, que o Tarcísio participou. O Júlio até me mandou uma matéria, eu ia falar isso. O Tarcísio conversou com o Temer durante o voo para Nova York para falar de eleições. O movimento que o Temer fez caiu muito mal, principalmente porque ele usou o nome do Tarcísio e já vem usando o nome do Tarcísio como um nome agregador da direita. E não caiu muito bem na base bolsonarista, e inclusive o Fábio, foi na semana passada, não, acho que na segunda-feira, fez um tweet até com ordens, com concordância do presidente Bolsonaro, falando que não existe direita sem Bolsonaro, que então eles iriam lançar uma chapa pura. E, no meio disso tudo, entrou o Centrão para tentar e conversar, inclusive com o Tarcísio, para definir que realmente se não dá para querer dividir a direita do bolsonarismo, e que quem tem voto é o bolsonarismo. E esse movimento fez, inclusive, dar um gás no Hugo Mota, porque o Hugo Mota não fez só a questão, Júlio, da DPF. O Hugo Mota tem deixado bem claro que a discussão da anistia vai vir, sim, pela Câmara, porque ele conseguiu sentar a oposição com o que ele chama de situação que não é a situação do governo federal, mas é o Centrão, que ainda tem cargos no governo federal, e eles estão fazendo um novo texto do projeto da anistia para ser aprovado na Câmara, para também continuar batendo de frente com o STF. Tudo isso visa 2 coisas, Júlio. Visa eleição para 26, aonde já está havendo a articulação em torno de um grupo político que já está dividindo o Estado, já está dividindo, não, com a questão da União, do União Brasil, com progressistas, com o novo partido União Progressistas, com o Kassab, deixando claro que quer se descolar do governo Lula. Os republicanos também fazendo esse movimento, eles agora começam a sentar e negociar, por exemplo, no Ceará já tem o Ciro Gomes falando que vai apoiar o pai do André Fernandes ao Senado numa composição regional. Então, tudo isso passa também pela negociação de 26. Então, isso que o Hugo Mota está fazendo nada mais é do que sinalizando ao STF que eles vão comprar essa briga e que o bloco lá, com os 300 votos, estão bem afiados, e que eles que não mexam nas emendas, porque senão vai ter projeto de lei aprovado contra o Supremo. Deixa eu colocar mais alguns dados disso aí. Hoje fecharia, o Centrão fecharia, os isentões fechariam, a direita contra gosto, talvez, uma parte da direita meia contra gosto, mas todos fechariam Tarcísio presidente. Os liberais, os novos, todos os que têm nojinho do Bolsonaro, assinariam agora. Tem o Zema também, não esqueça. A gente não tem nojinho do Bolsonaro. Só que é o seguinte, eles se assanharam até 15 dias atrás porque realmente a saúde do presidente Bolsonaro estava muito delicada. Eu cheguei a me assustar.
Eu conversei com 2 especialistas assim, de padrão internacional na área de gastroenterologia, de estômago e intestino, e a situação do Bolsonaro, se os intestinos não viessem a funcionar, e eu disse aqui, o Bolsonaro precisa voltar a fazer pum, soltar pum, porque é sinal do movimento, claro, é o movimento dos intestinos. E aí até essa Michele, a coisa estava tão séria que a Michele pediu uma semana de oração, jejum e oração. O homem é imorrível. Tanto é imorrível que ele saiu num dia, no domingo, na quarta-feira ele estava lá em Brasília na manifestação. E aí o pessoal, os urubus que estavam sobrevivendo tinham baixado mas não chama o Tarcísio de urubu. Deixa eu terminar de falar. Estou falando, todos os urubus... Eu sou do bolsonarismo, mas gosto do Tarcísio. Aí, não. Fala. Todos os urubus estavam começando assim, ó. O Kassab, o Republicanos, aquele Marcos Pereira, até o Ciro Nogueira começaram a dizer, não, nós temos que pôr, tem que ter alternativa, sem Bolsonaro, quem vai ser? E aí começaram a se alinhar em torno do Tarcísio. O Tarcísio sempre foi leal ao presidente, sempre disse, olha, eu sou candidato à reeleição ao governo, e eu sempre disse para a Flávia, que é amiga da Cris, mulher do Tarcísio, olha, se o Bolsonaro chegar lá na frente, o Bolsonaro dizer assim, olha, eu não vou ser candidato, por N razões, ou porque eu não consegui resolver a questão da inegibilidade, o meu candidato é o Tarcísio. Tarcísio, tu é meu candidato. Se o Bolsonaro disser isso, ele vai ser candidato. Tá, mas então como é que tu explica essa fala dele agora em Nova York? Não, porque o Temer se apressou. O Temer se apressou e junto com o Kassab, junto com essa turma toda aí do Centrão, vamos formar uma chapa de centro-direita. Foi quem criou essa história, foi o Temer e a sua turma. Teve um ruído do Carlos Bolsonaro, não sei se foi o Carlos ou se foi algum outro filho, quando saiu aquela capa da Veja, né, do plano T do Tarcísio como ser candidato a presidente, que houve uma reação muito negativa de algum dos filhos do Bolsonaro. Mas o que me chamou a atenção é que houve um ataque ao Tarcísio por causa daquela capa, por parte, se eu não me engano, do Carlos, eu tenho que confirmar, pode ter sido outro filho. Então eu vejo um distanciamento, da família Bolsonaro, não vou falar do Bolsonaro em si,